Glória a Deus, graças a Deus. A palavra que Deus trouxe ao meu coração aqui, nessa tarde, é Filipenses capítulo de número 2, Filipenses capítulo de número 2, é a palavra que Deus trouxe ao meu coração, em nome de Jesus Cristo, e nós vamos ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco, em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra, ela não vai ficar somente para aqueles que estão acompanhando nesse exato momento, ao vivo, durante essa transmissão aqui, mas vai ficar essa palavra para todos aí que tiverem acesso aí e sentirem de Deus estar ouvindo essa palavra que Deus trouxe para o nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus. Filipenses capítulo de número 2, nós vamos aqui ouvir em nome de Jesus, que está escrito: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém, irmãos? Glória a Deus, graças a Deus. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração aqui desse capítulo 2 de Filipenses, que é bastante conhecido e abençoado, onde fala forte no nosso coração essa palavra, e nos chamou a atenção o Espírito de Deus nos conduzindo aqui a esse texto. Essa palavra, acompanha comigo, talvez essa tradução tenha um pouquinho de diferença, mas é João Ferreira de Almeida também, a tradução aqui, aleluia, atualizada, e aonde fala no nosso coração essa palavra. Deus falou fortemente ao meu coração aqui, essa palavra: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. O versículo 1, ele fala para nós, mostrando para nós, se existe em nós esse amor, esse afeto, esse sentimento de compaixão. Nós observamos pela palavra de Deus, que o que move o ser humano, o que torna o ser humano melhor, o que torna cada um de nós aptos ao reino dos céus, e mais parecidos com Jesus Cristo, não é o carro que nós temos, a casa, não é a roupa que nós vestimos, não é a posição social que nós ocupamos no meio da sociedade, não é nada disso, não é a família que nós pertencemos, não é o nome da nossa família, o sobrenome da nossa família, que é algo que traz importância no contexto bíblico que a palavra de Deus mostra para nós. Nós observamos aqui nesse texto que Paulo escreve aos Filipenses, nós observamos Paulo dizendo: se há algum amor, algum afeto, porque há algo de mais valor que nós podemos ter na nossa vida, é esse amor que Deus derramou nos nossos corações. Só é possível nós amarmos, só é possível nós expressar esse amor para com o nosso próximo, para com a nossa família, para com as pessoas que estão à nossa volta, no cotidiano, dentro da igreja, as amizades que nós temos na vida secular. Só é possível alguém ver em nós esse sentimento, essa diferença, se existir Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e nós olhar para dentro de nós e preencher dentro de nós, com isso que Paulo acaba de falar, que é a coisa mais importante que pode existir na nossa vida. Você percebe que se nós não tivermos isso dentro de nós, o amor, a compaixão,
o afeto, a gente torna uma pessoa fria, a gente torna uma pessoa sem sentimentos, a gente torna aquela pessoa que simplesmente se preocupa só consigo mesmo, mas não consegue ter compaixão das demais pessoas, não consegue olhar para dentro de si e enxergar esse sentimento puro que só pode vir de Deus, esse sentimento que Paulo fala aqui aos irmãos de Filipenses. Paulo ele está falando que só é possível esse sentimento estar em nós vindo de Deus. Por isso que ele fala que é uma alegria para ele ver isso nos irmãos. Paulo escreve essa carta direcionada aos filipenses, mostrando para eles a importância desse amor, desse sentimento que ele descreve aqui no versículo 1 do capítulo 2. Exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Versículo 2: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Pare e comece a refletir, por que muitas coisas estão tortas, no meio das igrejas, em todos os lugares você vai observar isso, no meio da família, no ambiente de trabalho, no ambiente político, em todas as áreas, tanto religiosa como em qualquer segmento da nossa vida. Você vai perceber que quando não existe esse mesmo pensamento que Paulo escreve aqui, um mesmo modo de pensar, não tem como nós falar que existe um sentimento de compaixão, que existe esse afeto, que existe algo da parte de Deus dentro de nós, se nós não olharmos para nós e deixar que o homem natural continue atuando na nossa vida, nos escravizando, tornando nós uma pessoa que não alegra o coração de Deus, tornando nós uma pessoa que olha para si mesmo, tornando nós uma pessoa que tem o seu pensamento aonde não caminha unido, um pensamento que Jesus, quando ele está orando para os seus discípulos, no evangelho que escreveu João, no capítulo de número 17, Jesus está fazendo uma oração para os seus discípulos, e nessa oração, ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, para que eles sejam um só. Jesus ele fala para os seus discípulos, para que eles estejam unidos, um só, a unidade, o único pensamento. Na oração Jesus ele vai trazer, pedindo ao Pai em favor dos discípulos, para que todos viessem a viver num só segmento, num só pensamento. Comece a pensar e refletir comigo nessa tarde, em nome de Jesus, nessa palavra. Comece a perceber por que os problemas surgem no meio do relacionamento conjugal, no ambiente familiar, no ambiente político, no ambiente religioso, no meio das igrejas até mesmo. Por que começam a surgir os problemas? Por que começam a surgir as divisões, as separações, o rompimento do elo matrimonial, da amizade, do afeto, do amor, da compaixão? Por que isso começa agora a ser afetado? Paulo ele deixa claro aqui para a igreja de Filipenses, e está deixando claro para o nosso coração nessa tarde, para você que me ouve, para todos nós que temos a oportunidade de olhar para a palavra de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Comece a olhar para esse texto que Deus quer falar com você nessa tarde. Quem sabe nós estamos vivendo o sofrimento porque queremos sofrer, porque queremos caminhar com uma mente paralela, porque queremos andar segundo os nossos pensamentos, porque queremos ter um pensamento, uma ideologia, porque queremos nós criar a nossa linha de raciocínio e viver debaixo daquilo que nós queremos, e não se preocupamos com aquilo que é do outro, não se preocupamos se esse pensamento, se aquilo que nós estamos pensando, estamos praticando, estamos fazendo, ele está em conformidade, que todos possam copiar,
que todos possam seguir, porque a palavra de Deus é uma regra, tanto para mim como para você, tanto para essa igreja como qualquer outra igreja. A palavra de Deus é única, ela é única. Paulo ele está falando desse princípio glorioso, e ele está deixando claro aqui no versículo 2: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Você percebe que nos departamentos da igreja, no meio de qualquer igreja nessa terra, você percebe que os problemas eles começam a surgir quando existe modo de pensar diferente. Quando existe um modo de pensar diferente, nós observamos que não há contentamento. Quando nós abrimos o espaço para nossa mente começar a pensar diferente, começar a agir de acordo com os pensamentos que vêm na nossa mente, e nós precisamos entender e ter sabedoria e ter a presença de Deus para discernir se esses pensamentos, esse modo de pensar, ele é compatível com a palavra da verdade, com a palavra de Deus. Não adianta eu ser um líder religioso, não adianta eu ser um pastor de uma igreja, representando um ministério, e eu tenho um modo de pensar diferente do que a palavra de Deus me ensina, do que a palavra de Deus me dá uma base para que eu possa viver de acordo com aquilo que está vindo no meu pensamento, o meu modo de pensar. Será que o DNA de um cristão é diferente do DNA de outro cristão? Você percebe que na minha família Moraes, todos têm o mesmo DNA, do mesmo pai, da mesma mãe, possuem o mesmo DNA, ou seja, existem diferenças em algumas coisas, mas o DNA é o mesmo. E o DNA da igreja, qual é o DNA? Não é assembleano, não é adventista, não é metodista, não é cristão do Brasil, não é Deus e Amor e outros milhares de ministérios que existem fundados nessa terra. O DNA da igreja é o DNA de Deus, é de Jesus Cristo, porque dentro de nós aqui corre o sangue de Jesus Cristo, que verteu ali naquela cruz, morreu para nos dar a oportunidade de ser filho de Deus. E se somos filhos de Deus, o DNA que está em nós é o DNA de Deus, é o DNA de Deus. O meu coração arde, aleluia, eu sinto a graça de Deus falando ao meu coração esta palavra nesse dia. Deus abre os céus e fala conosco nesta tarde em nome de Jesus. Comece a olhar para a sua vida, comece a olhar para dentro do seu lar. Nós temos que ter maturidade para nós examinar os nossos pensamentos. Nós temos que ter maturidade para olhar dentro do nosso relacionamento conjugal, se o pensamento do marido, da esposa, são compatíveis. Como que nós vamos dizer que é uma só carne? Como que nós vamos dizer que nós estamos vivendo como uma só carne com o cônjuge, se os pensamentos não são compatíveis, os pensamentos são diferentes? Não tem como existir, não tem como Deus agir, não tem como Deus se alegrar conosco, porque nós vamos vivendo um pé de guerra dentro do nosso lar, se tratando da vida conjugal. E se eu for falar para você, no ambiente de trabalho é a mesma coisa. Se você tem uma equipe, se você trabalha numa empresa, e aí de repente você tem um modo de pensar diferente do seu encarregado, diferente do seu patrão, você vai observar que você vai começar a arrumar problemas no seu ambiente de trabalho. Não vai haver comunhão, não vai haver harmonia, e você não vai ter paz lá naquele ambiente de trabalho. Por quê? Porque o modo de pensar é diferente. E nós como seres humanos temos um grande problema. Enquanto nós somos contrariados no modo de pensar, nós não aceitamos. Quando o modo de pensar é o contrário daquilo que você pensa, você não se esforça. É a mesma coisa se você olhar alguma coisa acontecendo e você não estiver de acordo com um modo de pensar diferente, você não vai trabalhar unido junto nesse propósito. Na política não é diferente. Porque você acha que você está vendo corrupção?
Porque você acha que você está fazendo do coronavírus milhares de pessoas perdendo as suas vidas, e eles lá disputando, porque o modo de pensar é outro. Nem todos estão preocupados com a saúde das pessoas, nem todos estão preocupados simplesmente com a vida das pessoas, estão preocupados com outros pensamentos. Cada um tem um modo de pensar, e você vai observar que existem milhares de políticos que têm as suas autoridades de acordo com aquilo que foi constituído a cada um, mas se o modo de pensar for diferente, existem esses problemas que nós estamos vendo. Dentro das igrejas não é diferente. Quando existe um modo de pensar diferente, você começa a ter problemas dentro da igreja, você começa a ter problemas nos departamentos da igreja, porque o modo de pensar é diferente. Paulo está dizendo que a alegria dele seria completa se ele olhasse para os filipenses, para aqueles que diziam irmãos, para aqueles que estavam do mesmo lado, a favor do mesmo Deus, pensassem do mesmo modo. As igrejas hoje, cada um pensa uma coisa, cada um acha, vivemos no meio do achismo, pessoas achando isso, pessoas achando aquilo, pessoas ocupando a área que não é para se ocupar, ao invés de chegar e cultuar a Deus, ao invés de ter uma vida estruturada, alicerçada na palavra, fica querendo mudar as coisas, fica querendo torcer as coisas, e aí você observa que a alegria não fica permanente no coração dessa pessoa, porque ele começa a pensar diferente. Porque você acha que existe milhares de denominações, para que não haja, já existiu para abrirem as igrejas, para fundarem as igrejas. Por que você acha que fundou as igrejas? Uma saiu de uma e outra saiu da outra, e assim vai aumentando a quantidade de igrejas aqui nessa terra. E quando você não é cristão, você fica confuso. Você fala, mas por que, se o Deus é o mesmo? Por que tanta religião? Agora no final dos tempos, uma palavra profética que vai cumprir, porque a Bíblia diz que nos últimos dias vai acontecer essas coisas, e estão querendo unificar as religiões. Não adianta unificar as religiões, mas os pensamentos são diferentes, e o pensamento que tem que ser unificado não é o que eu penso, não é o que você pensa, é o que a palavra diz que é para nós praticar e fazer. Comece a observar, isso confunde a mente das pessoas, até mesmo impede as pessoas de chegar até Cristo, porque o modo de pensar é diferente, porque a maneira de pensar é diferente, e os problemas começam a surgir. Não existe espaço para alegria. Eu tenho a certeza que você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa tarde de feriado. Não adianta nós falar que servimos o mesmo Deus. O mesmo Deus não tem milhares de pensamentos, o mesmo Deus só tem um pensamento, e o pensamento de Deus não está na minha mente, está na palavra. Eu tenho que pegar a palavra e trazer para a minha mente, e viver a palavra de Deus dentro de mim, para que eu possa praticar, para que eu possa executar a palavra de Deus através da minha vida e na minha vida. Eu quero que você olhe para dentro da sua vida, do seu coração, do seu lar, à sua volta. Comece a olhar e enxergar nessa tarde, em nome de Jesus. Quantos problemas surgiram na sua casa? Quantos problemas surgiram no local que você trabalha? Quantos problemas surgiram na igreja que você congrega? Quantos problemas surgiram no seu relacionamento conjugal? Quantos problemas surgiram no meio da tua família? Quantos problemas surgiram? Quantos problemas surgiram? E tem um diagnóstico nessa tarde. Os problemas surgem porque a maneira de pensar é diferente. Mas eu estou dirigindo essa palavra a cristãos. Não tem como nós exigir que as pessoas do mundo tenham o mesmo modo de pensar que você, que é cristão. Não tem como exigir. Não tem como exigir que aquela pessoa, quem sabe a esposa serve a Deus, o marido não serve. Não tem como exigir que o marido pense a mesma coisa que a esposa.
E se for o contrário, o marido for crente, servo de Deus e a esposa não for, não tem como exigir dela o mesmo modo de pensar. Mas se dentro do teu lar só tem cristão, se você é cristão, se você é irmão em Cristo Jesus, desse teu irmão, você é meu irmão em Cristo Jesus, nós temos que ser compatível o nosso pensamento. Não adianta nós sermos espirituais e nós querer pensar diferente. Não adianta nós viver debaixo daquilo que nós imaginamos e queremos para nós. Você vai perceber o que Paulo está falando é profundo. E Deus está fazendo arder o meu coração. E eu venho como profeta de Deus essa tarde para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Assim como Deus falou no meu coração, Ele está falando no teu coração em nome de Jesus. Aleluia. Muitos modos de pensar. Os problemas surgem e eles são insolucionáveis. Porque quando se trata de modo de pensar na nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos, quando se trata de modo de pensar, você observa que um casal, ele não consegue ficar junto se pensar diferente, não consegue. A incompatibilidade leva à separação. A incompatibilidade de pensamentos, de atitudes, porque antes da atitude vem o pensamento. Quem é que faz alguma coisa sem ter pensado antes que vai fazer? Não existe ninguém nessa terra que possa dizer que ele tomou uma atitude e antes de ele tomar a atitude, executar o pensamento, ele não pensou antes. Não tem como. Seja maduro, assim como eu estou sendo maduro, de olhar para dentro de mim, para nós examinar os nossos pensamentos, para nós avaliar a nossa conduta e enxergar o nosso pensamento em nome de Jesus. Porque se nós julgamos filhos de Deus, por que existe pensamento diferente? Não queira ser ingênuo de pensar que eu estou falando de modo geral esse pensamento. Não. Você tem que entender muito bem o que Deus fala. São aquilo que norteia a nossa vida espiritual. Não está falando de alguma coisa que você não concorda, das coisinhas ali e aqui. Até mesmo nas coisinhas pequenas. Se nós não ceder, alguém não ceder, para enxergar o que está certo, o que está errado, os problemas continuam. Aí tem que ser analisado, para ver esse pensamento, o que é que precisa ser ajustado para que todos estejam pensando uma mesma coisa. Aí eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo um Deus que está nos céus, um Deus que não é o Deus somente do Brasil, mas um Deus que é o Deus de toda a terra, de todo o universo, de todos os seres humanos. Um só Deus, com um único pensamento, que deixou para nós. E Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. É impossível alguém dizer que isso é um fato que é impossível. O que Paulo está falando aqui não é impossível de acontecer. Acontece que nós vivemos querendo que faça a nossa vontade do nosso jeito, e aí as pessoas têm muitas imaginações e não conseguem enxergar a realidade da vontade de Deus. Mas quando eu olho para esse texto aqui nessa tarde, Deus traz ao meu coração essa revelação para essa tarde. Tem gente que fala, eu vou buscar a revelação da palavra. Você não precisa buscar a revelação da palavra, a palavra já está revelada. Você tem que pedir para Deus revelar esta palavra no teu coração, porque quando Ele revela, significa que Ele está revelando a vontade dEle, aquilo que Ele quer falar naquela hora para você. Aí você consegue enxergar com mais clareza a palavra de Deus. Frisa aí nesse momento em nome de Jesus o que Paulo está dizendo. Então completem a minha alegria
tendo o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar. Preste atenção comigo. Modo significa que é um modelo. Você percebeu? Quando você fala o modo, você está falando de um modelo. E quem é o nosso modelo de pensamento? É Jesus Cristo. Quem é que fundou a igreja nessa terra? Quem é que fez de mim filho de Deus, fez de você filho de Deus? É você? É o teu pai? É a tua mãe? Não, é Jesus Cristo o nome dele. Ele trouxe para nós um modo de pensar. Comece a observar o que Jesus quer falar. Se você guardar esta palavra no teu coração, muita coisa vai melhorar na sua vida. Muita coisa vai melhorar no teu lar. Enfermidades vão sair do teu corpo. Sabe por quê? Porque quando a mente está sarada, o corpo também ele é restaurado. O rosto começa a ficar formoso. Por quê? Porque você fica alegre. Paulo está dizendo: tem o mesmo modo de pensar. Aí ele vai continuar, tem uma vírgula aí, porque ele coloca algumas falas. E aqui ele fala o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor. Primeiro ele diz, tendo o mesmo modo de pensar, que nós já esmiuçamos um pouco aqui, o mesmo modo de pensar. Aí ele vai dizer aqui, tendo o mesmo amor. Tem hora que dá a impressão que o amor não é o mesmo. O que a igreja vive nessa terra, e quando eu falo igreja, eu falo de forma geral. Comece a perceber se é o mesmo modo de pensar. Eu provo para você na Bíblia Sagrada o que Deus está falando nessa tarde. Aí Paulo está dizendo o mesmo amor. Por que Paulo está falando do mesmo amor? É porque existe amor diferente. Existe o amor humano. Mas o mesmo amor que Paulo está querendo dizer, que é o amor de Deus. Mesmo modo de pensar, mesmo amor. Paulo está dizendo que nós temos que ter o mesmo amor. Qual é o modelo de amor que nós temos que ter o mesmo? É aquele amor que ama, sem pensar em receber nada de troca. É aquele amor que ama, sem ser amado. É aquele amor que ama, sem interesse. É aquele amor que ama, tendo cuidado. É aquele amor verdadeiro que Paulo escreve na carta que ele escreveu aos Coríntios, que o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não visa os seus próprios interesses. Esse é o modelo de amor que Paulo está estruturado e doutrinado nesse amor. E Paulo está dizendo o mesmo amor. Você percebe que quando há incompatibilidade, os problemas continuam. Volto a refrisar, o mesmo amor. É o mesmo amor que está na sua vida? É o mesmo amor que está na minha vida? É o mesmo amor? Comece a observar. Aí Paulo vai continuar dizendo, o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Além de nós termos comunhão no Espírito, nós temos que ser unidos de alma e mente. Só que é profundo o que Paulo está falando. Comece a olhar para a palavra de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Tem pessoas que têm dificuldade de ter união dentro do seu próprio lar. Não consegue. É uma discordância total. Como que nós vamos ser filhos de Deus se nós não formos unidos de alma e mente? Como que nós
vamos viver o verdadeiro evangelho se nós não formos unidos de alma e mente. Se a igreja aqui nessa terra entender esse princípio que Paulo ensina aqui, unidos de alma e mente, só vai existir lugar para paz habitando no nosso meio. Comece a olhar para o texto, é lindo o que Deus fala no meu e no teu coração nessa tarde. Unidos de alma e mente. Nós temos que observar o que está acontecendo com a igreja nessa terra. Nós temos que observar. Se nós queremos viver o verdadeiro evangelho, se nós queremos ir morar no céu com Jesus, se nós queremos ter a vida eterna, nós temos que ver esses princípios que são inegáveis. Não tem como alguém negar. Unidos de alma e mente. Como que está a sua mente e a sua alma? Está unido no corpo de Cristo? Você percebe que quando a mente de alguém começa a pensar, saia da igreja, pare, mude, vá para outro canto, começa a enxergar as críticas, começa a enxergar os erros das pessoas, começa a ver os problemas que existem no meio do povo de Deus. Mas Paulo está dizendo, unidos de alma e mente. São nas pequenas coisas que manifesta o verdadeiro amor de Deus. São detalhes que às vezes mostra para nós que tem muita coisa para nós aprender como cristão. Aí ele vai continuar dizendo a outra parte, versículo 3: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Você percebe o que Paulo fala no versículo 3 aqui? Você percebe o que Paulo fala? Será que é difícil da gente interpretar a Bíblia? Só que não precisa de interpretação. Só que está claro. Comece a observar o que Paulo fala, não façam nada por interesse pessoal. O ser humano, ele tem esse defeito, irmãos. O ser humano, por mais cristão que ele seja, ele tem esse defeito. Está na natureza humana. Eu só ajudo se me ajudar. Eu só amo se eu for amado. Eu só faço se fizerem por mim. Se não, cada um se vire. Cada um por si e Deus por todos. Não é assim a ideologia do mundo? Não é esse o pensamento que norteia a mente das pessoas? O pensamento das pessoas? Visando simplesmente a sua vida, visando simplesmente a sua necessidade, visando simplesmente o seu interesse. É isso que está acontecendo com as igrejas nos dias de hoje. É isso que está acontecendo com o povo cristão da época, nossa geração. É isso. Por isso os problemas surgem. E quem sabe você olha para mim, pastor Misael, por que tem problema? Por que tem problema? A resposta Deus está respondendo aqui hoje. Por que tem problema dentro das igrejas? Porque cada um está olhando para o seu próprio interesse. Cada um está olhando para si mesmo. Quando vem para o culto, ele vem com o interesse que alguém abrace ele, que alguém beije ele, que alguém trate bem ele. E o nosso interesse tem que ser qual? Adorar aquele que vive e reina para todo sempre. E amar o nosso irmão, por mais que tenha acontecido algo contra você, na tua vida, você tem que enxergar isso em nome de Jesus. Aí o amor de Deus está estampado em você. Aí as pessoas vão olhar para você. Ali vai um santo homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus, passa por humilhações,
mas não abre a sua boca. Lembra de Jesus quando foi levado ao matadouro? A Bíblia vai descrever, ele foi como ovelha muda, não abriu a sua boca. Zombaram dele, cuspiram nele, pisaram nele, chicotearam ele, blasfemaram dele, ele calado não abriu a sua boca. Exemplo para nós. Eu acho que eu já disse aqui, você quer conhecer o ser humano? Porque às vezes o ser humano ele se julga tão bom. Eu sou bom, não faço nada para ninguém, eu sou bom. Pisa no calo dele para ver. Pisa no calo dele para ver. Aí você na hora descobre a natureza humana, porque nós estamos olhando para nós, se preocupando só com nós. E se nós somos cristãos autênticos, nós não podemos ser assim. E Deus está falando nessa tarde, chovendo uma cachoeira de unção dentro do teu coração e do meu aqui nesse altar, em nome de Jesus. Essa palavra que vem direto de Deus para a nossa vida nessa tarde. Aleluia. Paulo está dizendo, versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Para que eu prego? Qual é o interesse? É pessoal ou é para fazer a vontade de Deus? Para que eu canto? É interesse pessoal ou é para alegrar o coração de Deus e louvar o nome dEle? Para que eu oro? Somente pelos meus interesses? Ou eu estou orando e chorando por aquele irmão que está necessitado da minha oração? Ou você está orando por aquele que está necessitado à sua volta? Cada um olhe, não para o interesse próprio. Nada façam por interesse pessoal. Aqui é um princípio que Jesus ensina. Você observa que muitas pessoas estão fazendo nos dias atuais, mas com interesse próprio, o interesse de ser promovido, o interesse de ser reconhecido. Jesus ele falou, se você quer ajudar alguém, se você quer fazer as boas obras, não deixa a tua mão esquerda saber o que fez a direita. Por que Jesus está falando? Jesus está falando assim, não faça nada por interesse, não faça nada esperando receber algo em troca. A Bíblia vai dizer que melhor é dar do que receber. O que você enxerga aqui nessa tarde, Deus falando no teu coração? Vamos olhar para dentro de nós. Se existem divergências na sua família, no seu lar, na sua igreja, olhe para a Bíblia Sagrada. O primeiro que vai estar errado não é o teu irmão que pensa diferente, é nós que julgamos ser melhor do que ele. É você que quem sabe olha e fala, mas eu sou melhor, eu não faço isso, não faço aquilo. Pois é você que é responsável de ser o modelo, o exemplo de fé para aquelas pessoas que estão sendo faltas, que estão sendo falhas. E nós fazer sem interesse, para dar um exemplo. E Paulo está falando aqui, não fazer nada por interesse pessoal ou vaidade. Sabe que é difícil a gente decifrar o que Paulo está falando? Interesse pessoal ou vaidade? A igreja, qualquer igreja, quando eu falo igreja, meu irmão, eu não estou falando Assembleia de Deus do Panorama ou Assembleia de Deus do Belém, estou falando igreja. Toda igreja, todas as denominações, existem essas questões, porque senão Deus não falava com a igreja dele. Deus está falando através de Paulo com a sua igreja, a igreja que não tem placa, a igreja que é o povo de Deus, que é o povo santo, que a palavra está direcionada não ao mundo, mas à igreja. Paulo está falando à igreja, sem nome, sem título, mas a igreja de Deus, aquele que está caminhando para o céu. Essa é a igreja. Comece a observar comigo em nome de Jesus.
O que Paulo está dizendo, nós precisamos aprender com a Bíblia e praticar a Bíblia, deixar de lado o nosso eu, deixar de lado o nosso ego, deixar de lado o nosso pensamento, a nossa vontade. E aí Paulo vai continuar dizendo aqui: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. É humildade que Ele quer que nós venhamos a praticar. Deus, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Você observa o que Paulo está dizendo aqui? Cada um considerando os outros superiores, com humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Sabe por que Paulo coloca esse princípio aqui? Mais esse princípio? Porque quando você considera as pessoas à sua volta, você não abusa de autoridade, você não se julga superior a ela, aí a humildade vai estar na sua vida, e você considera esta pessoa. Aí Paulo está falando, considere cada um superior a si mesmo, ou seja, para não dar motivo de você querer julgar alguém, ser superior a alguém, mas ter humildade em nome de Jesus, ter humildade no coração, para que nós venhamos viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Em breve Jesus vem buscar a igreja, irmãos, e muitas pessoas vai ficar, tem muitos cantando, muitos pregando, mas não vai subir no arrebatamento. Por quê? Porque o coração não está voltado para Deus, porque não tem nada disso, dessas características que Paulo mostra. Não tem. Canta bem, prega bem, ora bem, tem prosperidade financeira, ajuda as pessoas, mas infelizmente por detrás de tudo isso tem uma capa que está demonstrando uma coisa, mas existem interesses, e se existe interesse não é verdadeiro, não é válido, não é contabilizado pelo céu como galardão. Tudo que eu faço, se eu fazer por interesse, isso não é contabilizado no livro de Deus, é o contrário, é anotado lá, para Ele mostrar para nós depois no dia do juízo: você fez isso, mas você fez por interesse, você fez esperando receber recompensa. Aí Jesus diz na sua palavra: esses já receberam o galardão, esses que querem aplausos, esses que querem ser reconhecidos, esses que querem ser vistos pelas pessoas, esses que querem ser bem aceitos pelas pessoas, Jesus disse: já receberam o seu galardão, já não resta galardão para essas obras. Observa a palavra, é a Bíblia, isso é direitinho o que o Espírito Santo quer falar, não tem esboço, é o que Deus está revelando ao nosso coração nessa tarde, através dessa palavra. E se você crê na palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, receba ela na sua vida em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, você que vai ouvir em nome de Jesus, você que está vendo e ouvindo nesse momento em nome de Jesus, receba a palavra de Deus em nome de Jesus, que algo especial vai acontecer dentro de você, se você dá crédito à palavra, assim como eu estou dando crédito à palavra. Não adianta eu pregar e não viver o que eu prego, não adianta eu pregar e não aprender com a palavra que fala comigo primeiro, e ela está fresquinha do céu para nossas vidas nessa tarde em nome de Jesus. Aleluia. Começa a observar o que Paulo está dizendo aqui: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superior a si mesmos. Versículo 4: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas o que é dos outros. Você percebe? Quando a gente tem em vista os nossos próprios interesses, quando você não alcança esse objetivo do seu próprio interesse, existem pessoas mudando de igreja porque não está sendo reconhecido como pregador, porque não está tendo oportunidade na igreja que congrega,
porque não tem oportunidade para cantar na igreja que congrega, quem sabe, e se for o período de provação, quem sabe tem alguém me vendo, ou alguém vai ver, e é Deus que está falando, e você olha, e você percebe e fica confuso, enfraquece, fica triste. Deus tem os seus projetos, os seus propósitos, e Deus nos prova. Você pensa que para mim chegar onde eu cheguei, para fazer a obra de Deus, não estou dizendo que eu faço muita coisa, mas a posição que a gente ocupa hoje de pastor de uma igreja, você pensa que eu não passei por muitas provações? Você pensa que eu não passei por muitas acusações, falsos, mentirosos, muitos levantes do inimigo, armadilhas que foram armadas, período de teste dentro da igreja? A gente passa, é a escola de Deus, e quem está falando essa palavra é Paulo. Paulo ficou, se eu não me engano, 14 anos esperando, depois que ele havia recebido o chamado de Jesus. Lá quando ele estava perseguindo a igreja, ele se converte. Você pensa que Paulo da noite para o dia já virou o auge, o Paulo, o grande missionário? Não. Primeiro, antes de você ser aprovado, você tem que ser provado. Nós, a igreja, é dessa forma. Ninguém cai de paraquedas, não. Deus forma pessoas, Deus levanta pessoas, capacita pessoas. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os que são chamados. Se você crê que a tua capacitação está vindo de Deus, e não do teu eu, então faça tudo para agradar a Deus. Não faça por interesse próprio. Você pensa que essa geração podre de pregadores, não estou generalizando, com todo respeito àqueles que pregam seriamente a palavra, verdadeiramente a palavra, você pensa, quem prega por dinheiro, quem canta por dinheiro, está fazendo o quê? Por interesse próprio, não é pelo reino, não é para agradar a Deus. Se eu venho em cima desse altar para pregar, exigindo um valor para mim poder pregar, eu não estou fazendo por interesse do reino de Deus, eu estou fazendo por interesse próprio. E se você quer ser um instrumento, se você jejua, se você ora, se você busca, mas você está atrás de uma promoção, sinto muito em te dizer essa palavra verdadeira aqui, você não vai ser aprovado por Deus, nem para cantar, nem para pregar, nem para orar, e nem para curar enfermos. Se você visualiza promoção, auge, destaque, porque nós não podemos fazer nada por interesse. Comece a observar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu não sou menino, tenho responsabilidade com a palavra em nome de Jesus, e procuro ser fiel naquilo que Deus quer falar conosco. A igreja de Jesus não se vende, a igreja de Jesus não é prostituta para pagar, não. Existem muitas pessoas se vendendo, é porque ainda perderam os princípios, precisam aprender com a palavra, perderam o princípio da palavra. Comece a observar em nome de Jesus, e tudo isso, irmãos, está como modelo para nós devemos tomar cuidado. Cantores e pregadores que você talvez admire o teu pastor em nome de Jesus, admire esse teu irmão que mora do teu lado aí, e não dá escândalo da vida dele, e é uma pessoa humilde, quem sabe não sabe nem pregar, mas tem a presença de Deus na vida dele. Valorize, comece a olhar, Deus ele está olhando para a nossa vida, e nós precisamos ser fiéis com a palavra, porque se a palavra estiver em nós, Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra, dizendo Jesus, estiverdes em vós, o que ele disse? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por que nós pedimos e não recebe? Por que muitas das vezes nós clama e não tem resposta?
Porque às vezes a palavra não está em nós. Nós queremos estar em Jesus, mas a palavra não está em nós. E a palavra está em nós, não é eu pegar a Bíblia e colocar aqui. Não é eu pegar a gravata, o paletó e falar, vou pregar hoje. Não. Vou trazer uma palavra de Deus para você. Não adianta, a palavra tem que estar em mim. A palavra tem que estar em você. Em nome de Jesus. Aí nós vamos pedir o que quiser e vos será feito. Para a igreja voltar a ter milagres. Escuta bem, em nome de Jesus, o que Deus está falando pelo Espírito Santo. Para a igreja voltar a ter milagre, para a igreja voltar a ter batismo no Espírito Santo, para a igreja voltar a ter operações de maravilhas, aleluia, nós precisamos ter a palavra em nós. A igreja precisa ter a palavra dentro dela. Não adianta nós ter a palavra num quadro na nossa casa, não adianta nós ter a palavra no para-brisa do nosso carro. A palavra tem que estar em nós, a palavra de Jesus. Se as minhas palavras estiverem em vós, eu sonho com esse avivamento que Deus prometeu em trazer para o seu povo. Eu sinto arrepio da presença de Deus nesse momento. A maior alegria que um pastor pode ter, que um homem de Deus pode ter, uma mulher de Deus pode ter, é ver um avivamento verdadeiro acontecendo no meio da igreja, no meio do povo. Não é pessoas entrando para assistir, famosos e famosas, num show, mas é uma igreja entrando na presença de Deus através do louvor, através da oração, e Deus derramando poder sobre o povo. Não importa quem está pregando, não importa quem está cantando, o importa é quem está operando no meio da igreja. Você percebeu que quando a gente vem uma pessoa pregar, uma pessoa cantar, uma pessoa conhecida nas mídias sociais, aí você observa que esse aparelhinho aqui, ó, e fica assim, ó, e tira foto. Deixa eu tirar uma foto com você. Deixa eu tirar uma foto com você. Deixa eu tirar uma selfie. E se ele for lá onde está aquele famoso que tem um canal e tem tantos likes e tem CD gravado e tem pregação e tudo mais, é conhecido, as pessoas chegam lá, deixa eu tirar uma foto. Isso é o retrato da nossa igreja atual, do século 21, uma igreja que criticou o catolicismo a respeito da idolatria, mas é uma igreja que está vivendo muitas idolatrias dentro dela. E quando eu falo igreja, eu volto a repetir, não estou acusando ninguém, mas estou trazendo a responsabilidade para nós, cristãos, ou que se passamos por cristãos, por causa do interesse, surgem idolatrias, fã, você observa, fã, sabe de tudo das pessoas, e não sabe nada de Jesus, porque se nós soubermos de Jesus, ela tem que estar aqui a palavra, dentro de nós. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida, fazer a diferença. Que tipo de igreja vai voltar depois da quarentena? Que de quarentena já passou de sessentena e está indo para oitentena e assim vai. Que tipo de igreja vai voltar nos templos? Que tipo de igreja vai voltar dentro dos templos para congregar? Que tipo? Fria, desanimada, desviado, ou melhor, consciente da realidade que Jesus está voltando? Que tipo de cristão está sendo gerado agora durante esse período de isolamento? Cristão que pensa em si mesmo? Ou cristão que pensa nos outros? Que vive a palavra? Que ama a palavra? Porque nos preocupa. Que tipo de igreja está sendo formada agora, durante esse período de isolamento social? Que tipo de obreiros estão sendo formados agora? Que tipo de obreiro? Se eu sou obreiro, eu tenho que trabalhar todo o tempo. Tem lares de parentes, de pessoas precisando fazer uma oração.
uma visita, um aconselhamento, mas da parte de Deus. Se você sabe alguém e tem necessidade, vai lá, faz a vontade de Deus em nome de Jesus, porque você é igreja. Que tipo de pessoas estão sendo formadas? Nós estamos vivendo esse período, e Deus Ele trata no nosso coração, e essa palavra é forte, meu irmão, é forte. Deus falou fortemente ao meu coração, aqui durante essa ministração aqui. Você pensa que o que eu estou sentindo aqui é carne, é espírito. O Espírito Santo fala no nosso coração. Você quer ver milagre dentro da sua igreja? Você quer ver milagre dentro da sua casa? Você quer ver a operação de maravilhas no meio do povo de Deus? A responsabilidade é minha e sua, porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos acostumados a esperar que o pregador faça milagre, que o pregador faça virar nos avessos. Aí vem aqueles falsos no meio, falsificado, que treinou o mês inteiro para pregar, decorou a mensagem porque prega a mesma mensagem a vida inteira e sai pregando nos YouTubes da vida. Aí chega no altar da igreja, faz as pessoas chorar porque decorou. Aí as pessoas valorizam, mas cadê a transformação nas nossas vidas? Pela palavra. Essa palavra aqui, ó. Nós temos que voltar a ser igreja. Nós temos que voltar a orar, a clamar a Deus, para que os pensamentos venham ser compatíveis, para que os interesses não venham ser diversificados, divididos, mas que seja só um interesse de morar no céu, servir a Jesus com alegria. Quem aceita Jesus Cristo e entra dentro de uma igreja por causa de Jesus, nunca vai sair por causa do homem. Não vou mais na igreja porque estou chateado com aquele irmão, com aquela irmã. Se você entrou na igreja por causa do homem, você sai mesmo, sai, deixa, porque nunca entrou por causa de Jesus. Quem sai por causa do homem, mas quem entrou por causa de Jesus, ele permanece no estado em que foi chamado. E nós somos a igreja chamada por Deus. Nós temos que olhar para dentro de nós e viver o verdadeiro evangelho. Aí Paulo vai trazer a continuação aqui dessa palavra, em nome de Jesus. Aleluia, oh glória. Os interesses das pessoas hoje não é mais para glorificar o nome do Senhor, é para se autopromover. Sabe por quê? A gente está seguindo aquele rumo, aquele caminho. Tem algo extraordinário acontecendo, Deus fazendo através de alguém. A gente quer filmar, quer fotografar, e às vezes não é para deixar registrado e glorificar o nome do Senhor que fez aquela obra. É para colocar em destaque, bem grande: pastor fulano de tal operou um milagre. Quem opera milagre não é pastor, não é cantor, não é orador. Quem opera milagre é Jesus. Amém? É Jesus. Aí Paulo vai entrar aqui no versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aqui ele continua o que ele falou aqui no comecinho. Primeiro ele fala a respeito de haver a compatibilidade, de haver a compaixão, o sentimento. Agora ele mostra para nós o modelo. Qual é o modelo que Paulo está ensinando que a igreja tem que ter? Qual é o modelo do pastor Misael? Do pastor presidente? Qual é o modelo que a igreja, do pregador famoso? Qual é o modelo que a igreja tem que ter? É o modelo daqui, ó, Jesus. Está escrito, capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Observa: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Vamos lá. Que mesmo
existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele continua dizendo no versículo 8: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você observa que é difícil obedecer uma doutrina, é difícil obedecer uma ordem, é difícil obedecer uma determinação. Existem muitas pessoas que estão querendo ser servo de Cristo, mas não conseguem obedecer. Existem muitas pessoas julgando melhor do que as outras, mas não conseguem obedecer. Olha o que Cristo dá exemplo. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência que levou Jesus não foi o auge, promoção, aplausos. É gostoso obedecer quando for para ser reconhecido? Quem não gosta? É gostoso obedecer para você ser aplaudido, ser visto, representar. É gostoso. Mas o que Jesus obedeceu? Meu filho, vai lá, você vai morrer naquela cruz. O tanto que foi difícil para Jesus, a Bíblia vai descrever quando ele vai no jardim do Getsêmani. Não foi fácil, meu irmão, a obediência de Jesus. Você está achando? Por que você acha que é fácil você ser cristão, meu irmão? Por que você acha que vê um monte de pensamento diferente, que não é compatível com a igreja? Aí você passa a pensar diferente. Se você não tem compromisso, vai buscar um lugar que não tem compromisso. Mas quem tem compromisso, anda com gente que tem compromisso. Quem gosta da verdade, anda com quem prega a verdade. Não procura uma igreja que seja adaptada para ele. Ele procura a palavra, a verdadeira palavra, em nome de Jesus. Não é fácil. A gente ouvir certas verdades dói, faz machucado, mas depois sara. A palavra de Deus, ela é uma espada, ela vem cortando, mas ela não deixa no vivo permanentemente. Depois ele vem com azeite e vem sarando com azeite. Você quer que o azeite seja derramado na sua vida? Você quer que o azeite seja derramado na sua espiritualidade, na sua pessoa? Jesus estava para fazer a vontade do Pai. Aí de repente ele começava a lembrar, ele vai orar, ele chama os seus discípulos, os discípulos dorminhoco e não conseguia ficar acordado com Jesus. Jesus vai mais adiante e ora. Jesus está orando, ele está falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Começa a observar que Jesus fala na sua oração: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Foi fácil? A forma de servo que Jesus tomou, tudo por obediência. Nós não queremos aceitar o que Deus permite que nós passemos. Nós não precisamos se conformar, mas nós temos que viver o momento da nossa vida. Tem gente que só está bem quando está bem, ó. Você já percebeu que tem muitas famílias, está firme na igreja, glória a Deus e aleluia. Aí daqui a pouco começou a ter um probleminha financeiro, começa problema no casamento, começa problema na igreja. Se ele tem um departamento agora, ele já fica atribulado, ele já fica caçando problema, ele fica arrumando sarna para se coçar, que é o verbo bem declarado. Ele fica arrumando picuinha ali, picuinha aqui, só para justificar o que está acontecendo, e não tem capacidade de se humilhar diante da circunstância que a vida está proporcionando para ele viver, e não consegue enxergar. E Jesus disse para nós tomar a cruz e segui-lo, cada dia pegar a cruz e segui-lo, cada dia, seguir ele. É difícil? É fácil ser humilhado? É fácil alguém inventar uma calúnia contra a sua vida e você tem que aguentar? É fácil? Não é fácil. Mas Jesus aguentou. Jesus disse: eu venci o mundo.
Aí tem gente que acrescenta a Bíblia, vós vencereis. Não está escrito isso. Só está escrito, eu venci o mundo. Mas aí alguém pega o que Paulo falou. Paulo que já disse, baseado em que Jesus venceu. Aí ele diz, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Porque Jesus já venceu. O que restou para nós vencer então? O que restou para nós vencer? Com Ele na nossa vida você vai vencer todas as barreiras. Olha para a Bíblia Sagrada. Jesus estava orando e falou, Pai, se possível passa de mim esse cálice sem que eu beba. É difícil. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está sofrendo, que está perdendo um ente querido, que tem alguém doente e está chorando nas madrugadas. Comece a adorar a Deus nas madrugadas. Comece a clamar adorando a Deus em nome de Jesus. Pega a sua harpa, senta na sua cama. Ao invés de chorar, só pedindo um milagre, fala, Jesus, nessa madrugada eu vou louvar o teu nome. Se o Senhor fazer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fazer, o Senhor continua sendo Deus. E eu vou continuar sendo servo teu em nome de Jesus. É isso que Deus quer ver da igreja. Deus não quer ver na igreja um pastor falando assim, se o Senhor é na minha vida, faça um milagre. Eu já disse aqui de modo declarado, a igreja do Panorama conhece. Para eu crer que Deus é na minha vida, Ele não precisa fazer milagre no meio dos membros da igreja aqui. Não precisa, não precisa. Não está em evidência a minha fé, baseado nos milagres. A minha fé não está baseada no milagre que Ele faz. A minha fé está baseada naquilo que Ele já fez por mim, que me salvou, me tirou do mundo. Agora o que vier é lucro. São palavras que a Bíblia determina para nós que ela vai se cumprir na nossa vida. Os milagres vão acontecer, os sinais seguirão os que crerem. Mas nós temos que aguentar firme, suportar. Não importa a dificuldade que nós venhamos passar, que nós venhamos viver, nós temos que suportar. Jesus suportou, e Paulo pega esse modelo aqui, é esse modelo. O que fez de Paulo um grande missionário? O que fez de Paulo não revidar quando ele levou muitos açoites? O que fez de Paulo e Silas louvar na prisão e orar? Elogios? Sabe o que fez ele orar e louvar? As críticas, as blasfêmias, os açoites. Quando Paulo estava orando e cantando hinos na prisão lá que deu terremoto depois lá perto da meia-noite, você pensa que Paulo estava bonitinho que nem você e eu? Que pega um resfriadinho e já fica reclamando com Deus? Que acaba a gasolina do carro, fica murmurando? Que quebra uma peça no carro, chuta o pau da barraca e sai falando palavrão? Não! Paulo estava todo ensanguentado, tinha recebido muitos açoites, apanhou bastante, estava amarrado o pé no tronco, mas eles cantavam e oravam. Sabe por quê? Porque eles copiaram Jesus. Será que a igreja atual, a nossa geração, nós estamos copiando Jesus? Reflita comigo em nome de Jesus. Reflita comigo. Em nome de Jesus. Eu sei que você está acompanhando porque você está sentindo Deus falar com você. Assim como Deus está falando no meu coração. Você quer ver um avivamento verdadeiro? Vamos seguir a Bíblia. Vamos praticar a palavra em nome de Jesus. Olha para a palavra em nome de Jesus. A obrigação não é daquela pessoa que não conhece a Cristo demonstrar para você, não. É nós que somos cristãos demonstrar que somos filhos de Deus através dos nossos atos, das nossas obras. Observa o que Paulo pega de exemplo. Jesus, ele sendo Deus não teve por usurpação, ele se humilhou até a morte. O quanto você está disposto a passar por Jesus? Paulo diz, ninguém quer morrer por ninguém. Aí ele fala assim, quem sabe por um justo alguém ouse morrer. Tem muita gente que promete para Jesus que vai servi-lo até o último dia da sua vida. Primeira tempestade de vento, larga a rede,
desiste. Isso é sinal de que você não é autêntico. Isso é sinal de que você não é convertido. Se todo vento que bate na sua casa, na sua vida, você pensa em parar, todo probleminha conjugal você pensa em desistir, isso é sinal que você não tem estrutura. Isso é sinal que você não está preparado. Isso é sinal que você ainda não é autêntico. Tenha estrutura em nome de Jesus. Tenha maturidade em nome de Jesus. Nós temos que ser maduros. Nós temos que ser crentes. Nós temos que ser fortes em nome de Jesus. Porque somos igreja de Jesus. Ele está conosco para nos dar vitória. Alabachuriana, alamanaia. Ele está conosco para nos dar vitória. Aleluia. Observa comigo em nome de Jesus. A casa que foi edificada sobre a rocha é a casa que segue esse exemplo aqui, ó, que nós estamos falando aqui nessa tarde. Essa é a casa que foi edificada sobre a rocha. Porque a rocha é Jesus. Todo aquele que edifica, se não edificar sobre o fundamento que já existe, não é válido. Não edifique a sua vida em pregador da internet. Não edifique a sua vida baseado em cantores famosos. Edifique a sua vida baseado em Jesus Cristo, que é a pedra de esquina, de onde sai toda a construção. É Jesus. Essa casa pode soprar o vento, correr os rios, combatem, mas não derruba. Você tem estrutura espiritual para receber essa palavra? Porque tem gente que não tem nem estrutura para receber a palavra. Quando é dentro da igreja, no culto presencial, aí para não ficar feio não sai, não vai embora. Alguns disfarçam e vai no banheiro, vai tomar uma água, só para não ouvir. Mas está dentro da igreja e vai ouvir. Agora quando é por transmissão, né, e Deus fala com a gente, você tem a opção de sair fora, você tem a opção de não querer ouvir. É fácil. Mas Deus está falando comigo, com você, conosco. Se você crê que é Deus que está falando, você vai glorificar o nome dEle dentro do seu lar nesse momento, em nome de Jesus, porque você sabe que Deus está fazendo algo especial dentro de nós nessa tarde, através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Começa a olhar o que Jesus passou por nós. Aí Paulo está dizendo aqui no versículo 5, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, tomou a forma de servo, a forma de homem. Olha só, Jesus deixou o resplendor de sua glória. Tem um hino que é muito bonito. Deixou o resplendor de sua glória, trazendo o seu destino aqui. Ele veio sofrer por nós, deixou o resplendor da sua glória, se fez homem para morrer no nosso lugar. E Paulo pega ele como exemplo, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Qual que é o modo de pensar de Cristo Jesus? Eu vou lutar, porque eu preciso salvar o Misael. O Misael está perdido. Era 2007 ainda, o Misael já tinha 20 e poucos anos de idade, estava perdido. Aí eu creio que lá 2000 anos atrás Jesus estava falando, vou salvar o Misael. Vou salvar o Misael. Eu vou comprar ele com meu sangue, eu vou perdoar os pecados dele, eu vou endireitar a vida dele. E vou fazer dele um pregador da palavra. E no ano de 2020, ele vai estar pregando numa live, numa transmissão, a minha palavra e anunciando o meu nome sobre os corações. O propósito dele. Não deixou ele desistir. Esse foi o pensamento de Jesus. Quem é que poderia? Esses dias eu estava lendo a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, e onde está registrado o capítulo 6, se eu não me engano, que foi dado um livro, João começa a ver aquele livro, aí de repente ele fica chorando, ele fica apavorado, porque não tinha ninguém, nem no céu e nem na terra, que fosse digno de abrir o livro. Mas de repente alguém se aproxima de João e diz, João, não chore, João, não chore, João,
Tem um que é digno de abrir o livro. O nome dele é Jesus Cristo. Ele foi morto e reviveu, aleluia, ressuscitou no terceiro dia. Ele é digno. O leão da tribo de Judá é digno de abrir o livro selado. E João alegra o coração, porque ele olha aquela palavra falando com ele, que Jesus era digno. Jesus é digno. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse momento. Aleluia. Eu seguro as línguas estranhas. Eu seguro porque a gente tem que aprender para transmitir. A gente segura. Mas eu estou sentindo a graça do Espírito Santo de Deus. E creio que você está sentindo também. Jesus, o exemplo dele, que Paulo fala aqui, que tem que, de igual modo, o modo de pensar de Cristo. Você pensa dessa forma? O natural de uma mãe e de um pai é lutar pelo filho, mesmo que ele esteja perdido. Mesmo que ele rouba, ele mata, mesmo que ele vire homossexual, o normal do pai pensar com a paternidade e a maternidade, o amor paterno e materno. Eu amo ele. E luta para mudar aquela situação por amor. Por que nós deixamos de lutar por aquilo que é verdadeiro? Por que nós deixamos de lutar por aquilo que é justo? Quantas pessoas deixou de lutar pela sua família? Quantas pessoas colocam os problemas como se fosse o fim do mundo? Quantas pessoas não tem estrutura? O modo de pensar de Jesus está difícil, mas faça a tua vontade, Pai. Não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele faz 3 vezes essa oração: passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele deixou exemplo para nós, deixou um legado para nós, como igreja. Comece a observar em nome de Jesus. Eu vou passar para o encerramento aqui dessa palavra, senão a gente vai longe. A gente vai, porque falar da palavra, irmão, não tem tempo. Não tem tempo. Se é para pregar 1 hora, a gente prega. Se é para pregar 2 horas, a gente prega. Porque o Espírito Santo fala, e é gostoso ouvir o Espírito Santo falar. É gostoso sentir a graça de Deus na nossa vida. É gostoso ouvir a verdade. Eu amo a palavra. Ninguém é perfeito, mas a gente reconhece a nossa estrutura e continua clamando para Jesus nos aperfeiçoar, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como filha, como patrão, como pastor, e assim vai. A gente busca o aperfeiçoamento. Besta aquele que pensa que já está perfeito. Besta aquele que pensa que não precisa de mudança. Coitadinho, coitadinho. Se a gente olhar, quanta coisa precisa ser mudada, ser restaurada dentro de nós. É o que Jesus quer fazer em nós, se nós deixar. É o que Ele quer fazer. Ele quer fazer na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Versículo 6: e mesmo existindo na forma de Deus, já lemos versículo 7, pelo que contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, e se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus os exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Meu irmão, você pode pegar o nome do fulano, do ciclano, do beltrano, você pode pegar o nome que você quiser, esse nome está acima de todo nome. O nome dele é Jesus, está acima de todo nome. O nome dele é Jesus.
Isso foi o que ele recebeu. É o que Paulo quer que nós copiemos. Paulo ele diz assim: ó, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje tem gente imitando o pregador. Hoje tem gente imitando o cantor. Hoje tem gente fazendo tanta imitação. Paulo ele tem a coragem de chamar. Será que você tem coragem de falar para alguém imitar você? Se alguém imitar você, ele está imitando quem? A Cristo. Paulo fala: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Paulo vivia o exemplo de Cristo na vida dele. Por isso ele escreve aqui. Por isso que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, crendo que a coroa da justiça está preparada para ele. E foi obediente até a morte também. Foi decapitado, mas não negou a fé. Foi morto, foi condenado, mas não negou a fé. Por que às vezes as pessoas negam por pouca coisa? Negam por qualquer coisa. Negam por uma bênção que não chega. Nega por um dinheiro que falta. Nega por um amor que se perdeu. Nega por tudo aquilo que acontece na família. Não negue a tua fé em nome de Jesus. Seja obediente. Seja um exemplo de Cristo. Que haja em nós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer aqui, que nós lemos aqui: por isso também Deus os exaltou sobremaneira. Você quer que Deus exalte você? Glorifique o nome dele na sua vida. Você não vai sofrer a vida inteira, irmão, em nome de Jesus. Se eu pudesse, eu tirava as pessoas da prova. Se eu pudesse, eu chegava a falar: eu tiro da prova. Quantas vezes eu orei por muitas vidas aqui, onde está na minha responsabilidade. Ô Senhor, cesse essa prova na vida dessa irmã, desse irmão, Deus. Ajuda ele. Quantas das vezes a gente ora e pede: Deus, até quando, Deus? Ele vai sofrer, ela vai sofrer, Deus. Seja qual for o problema. Se eu pudesse, eu tirava. Mas eu não sou Deus. Sou simplesmente um pregador da palavra. Sou simplesmente um pastor de ovelhas. Aí ele fala: pelo que também Deus os exaltou. Deus exalta quando você permanece. Tem gente que nunca é exaltado por Deus, porque por ele mesmo toda hora está se exaltando. Exalta a voz contra a esposa, contra o marido, contra o pastor, contra a pastora, contra o líder do departamento, contra o sobreiro, contra o pai, contra a mãe. E exalta diante de todo mundo. Mas para ser exaltado por aquele que é grande para levantar alguém caído e fazer assentar nos príncipes do povo, é só ele, mais ninguém. Nenhum pastor pode te promover o suficiente para te pôr em destaque a ponto de agradar a Deus. Ninguém nessa terra. O único que pode exaltar alguém é Deus. Não importa o cargo excelente que você ocupe aqui nessa terra, se não foi Deus que colocou, sinto muito, sem chance. Mas quando Deus exalta, pode ter plateia de demônio para assistir, torcendo para ver a derrota sua, mas você permanece firme, cumprindo a vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você crê? Você pode dizer amém em nome de Jesus? Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Deus exaltou ele. E aí Paulo vai continuar dizendo: para que no nome de Jesus, por isso também Deus exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que é sobre todo nome. Ele deu para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? É isso que nós precisamos aprender como igreja. Não venha nos templos atrás de milagre. Você que já é crente, você pode até falar para alguém que não conhece Jesus, falar: vamos na igreja, vamos ouvir a transmissão.
Você está precisando e Deus vai falar com você, vai abençoar a sua vida, vai abrir a porta que está fechada, vai curar a enfermidade, vai abençoar a sua casa, o seu casamento. Você pode falar sim, porque Jesus faz isso. Mas você que é cristão, não entre na transmissão só atrás de milagre. Não venha para as igrejas só atrás de milagre. Venha para adorar a Deus no templo e ouvir a sua palavra. Essas transmissões que estão sendo realizadas por nós e muitas outras igrejas, nosso ministério também tem uma transmissão oficial da nossa igreja sede. É para trazer a palavra, para adorar a Deus. Você pode adorar sozinho, irmãos. Para adorar a Deus, você não precisa estar na transmissão para adorar a Deus. Aqui você adora a Deus conosco. Eu estou sozinho aqui no templo. Só está eu, pastor Misael aqui dentro. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para adorar a Deus você não precisa estar com multidão. Você adora andando, você adora trabalhando, você adora almoçando, você adora todo momento da sua vida, você adora. Mas quando a gente para entrar dentro do templo, a gente vai ouvir a sua palavra e adorar Ele, unidos. E é isso que está dando saudade. Está dando saudade de olhar para o seu rosto aqui dentro dessa igreja. Está dando saudade de ver você entrando por aquela porta e nós começar o culto, cantando o hino da harpa, fazendo a oração. Tudo está dando saudade, muita saudade. Muita saudade. Mas vamos continuar adorando a Deus. Vamos continuar sendo crente. Quando tudo isso acabar, quando tudo isso, quem sabe vai esse mês inteiro, já acaba, ou antes do que nós pensamos, quem sabe vai mais do que isso. Mas não esqueça de voltar a continuar sendo crente. Tenha saudade de estar junto com a igreja, adorando a Deus. Não seja essas pessoas que desigrejado, porque tem um monte de desigrejado que não tem comunhão com as igrejas, não tem comunhão, fala de Deus, ouve as coisas de Deus, mas você pergunta para ele, não se congrega? Não sei, por aí. Não se congrega? Por aí. Qual é o seu pastor? Ah, não sei, tem tantos pastores, tem tanto. Tem aquele que eu sou seguidor há tantos anos, tem outro que eu admiro muito. Não, você não precisa ter pastor para você admirar ele. Você tem que ter pastor para apacentar a sua vida em nome de Jesus. Você tem que ter um líder espiritual. Não é para você concordar 100%, é simplesmente para você ter direção de Deus na sua vida, se ele for um homem de Deus, para pregar a palavra, para ensinar a palavra, para corrigir quando precisa ser corrigido, para colocar o azeite na ferida quando precisa ser colocado o azeite na ferida. E vamos continuar sendo crente em nome de Jesus, servo de Deus, serva de Deus. Amém, irmãos? Amém? Guarde esta palavra no teu coração nessa tarde. Eu quero orar com você nesse momento. Quero orar com você. Quero orar com você. Vamos pedir para Deus dar um coração novo. Vamos pedir para Deus mudar a mente. Quem sabe tem alguém que está com a mente dividida. Quem sabe tem alguém que está confuso, confusa. Quem sabe tem alguém que está pensando coisa errada. Quem sabe tem alguém que está vivendo um baita de um problema. Quem sabe o diabo está tentando envergonhar você. Quem sabe você na sua casa está tendo problema e você está com orgulho lá em cima e está dizendo, não vou ficar por baixo. Não, comigo é assim. Não é assim nada, irmão. Não é assim nada. Não deixa ser tarde demais para você reconhecer os seus erros. Não deixa ser tarde demais para você enxergar e falar que o pastor Misael pregou uma palavra que é verdadeira, que Deus está falando com você. Não deixa ser tarde demais. Tenha humildade para ouvir aquilo que Deus quer falar com você, em nome de Jesus. Ore comigo. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, esses irmãos que me acompanham nesse momento, aqueles que entraram e saíram, aqueles que vão ver depois, porque quem sabe estão trabalhando,
aqueles que vão ouvir por inteiro esta ministração, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos vendo, Pai querido e amado, esta situação, ó Pai querido e amado, do século 21 com a Tua igreja, Senhor. Muitos escândalos, muitas pessoas, ó Pai, vendendo, comercializando a Tua palavra, negando a fé, relacionamentos conjugais, divórcios acontecendo, pessoas que não temem mais a Tua palavra, pessoas que quebram o juramento, Pai querido e amado, de que até a morte os separe, pessoas, ó Pai querido e amado, que deixaram o seu ego dominá-los, ó Pai, e não conseguem viver o princípio bíblico da Tua palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra está aqui nessa terra, sendo utilizada por milhares de anos, Senhor, e não houve mudança, Senhor. Pai, no nome de Jesus, muda essa nossa geração, muda as nossas vidas, muda os nossos pensamentos, muda, meu Deus querido e amado, a mentalidade desses casais do século 21, Senhor meu Deus, que pensa, não deu certo, separa, não está dando certo, separa, e não procura reconciliação, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Pai, este filho que sai da casa dos seus pais, que quer viver a sós, fazer o que bem entende, este crente desta geração, que sai das igrejas, e fica desigrejado, sem ter uma liderança, para cuidar dele. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor meu Deus, restaura o Teu povo, Senhor, restaura a mentalidade, Senhor meu Deus, da nossa geração, ó Pai, restaura, Pai, temos exemplo, Pai, dos nossos avós, papai querido e amado, que não precisavam ser cristãos para valorizar o casamento, o respeito do pai, do filho para o pai, pelos mais velhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, pensamentos modificados, pensamentos modernos, eu quero o Teu pensamento antigo, que é da Tua palavra, Pai, a Tua palavra, que para muitos parece ser velha, que já estão cansados de ouvir a mesma palavra, mas para aqueles que vivem no Espírito, Pai, todo dia essa palavra é nova, Pai, porque a Tua palavra é nova a cada manhã, e as Tuas misericórdias se renovam. A Tua palavra é nova, Senhor, mas a misericórdia do Senhor se renova. Renove a Tua misericórdia na vida dessa mulher, deste homem, deste irmão, desta irmã. Renove a Tua misericórdia, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Papai, em nome de Jesus, esse que está recebendo esta oração nesse momento, esse que vai receber esta oração, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, entra no coração dele, entra no coração dela, Pai, ajude, Pai, porque muitos têm vontade de fazer o que é certo, mas não têm forças, Pai. Demônios estão dominando a mente, Senhor, demônios estão dominando o coração, ó Pai, e existem muitos, ó Pai, cristãos que falam que são cristãos, ó Pai, que ao invés de ajudar orando, ao invés de ajudar, meu Pai, aconselhando, Pai, critica, Pai, fala mal. Tenha misericórdia, Pai, desta geração, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Pai, desta geração. Ajuda, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eis-me aqui, meu Pai, como pastor, como anjo desta igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu pedido, Senhor, meu Pai, nessa tarde, Pai, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, com a bênção divina e celestial, meu Pai, nessa tarde, Pai, de um novo pensamento, mas o pensamento, Pai, que é o pensamento de Cristo Jesus nas nossas mentes, Senhor meu Deus. Renova o nosso entendimento, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, esta família, Pai, em nome de Jesus, vai ser renovada, vai ser restaurada, Pai. Este lar, meu Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória, Deus,
para o teu louvor, ó Pai, no nome de Jesus. Eu clamo a Ti, ó Pai, por este casal, por esta família que está passando por luta, por dificuldades. Pai, eu clamo a Ti, ó Pai, por essa irmã que tem chorado muito, Senhor meu Deus, pedindo ao Senhor um milagre, Pai, em nome de Jesus Cristo. Responde a oração da Tua serva, Pai, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, esta família, abençoa estas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa cidade de Pilar do Sul, abençoa as empresas, abençoa, Papai, no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, os hospitais, os médicos. Não deixa faltar os recursos na saúde, Pai, para socorrer essas pessoas, ó Pai, os medicamentos, o atendimento devido, necessário, Pai, no nome de Jesus. Também, Pai, eu te peço, Pai, pelas autoridades políticas, tenha misericórdia do teu povo, Pai, e não deixa, Pai, a corrupção dominar, Senhor, mas em nome de Jesus, abençoa, Pai, faça a tua vontade, Senhor, todas as autoridades, Senhor, em nome de Jesus, abençoa grandemente, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, nós te pedimos nessa tarde, ó Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, glorifica o Teu nome, Pai, exalta o Teu nome, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Todas essas famílias, ó Pai, que estão enlutadas, ó Pai, que perderam o seu ente querido, por causa desse vírus, ó Pai, que está assolando o Brasil e o mundo, Senhor. Já passou-se de 20 mil pessoas no Brasil mortas, ó Pai, pelo coronavírus, ó Pai. Muitos infectados, ó Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Eu clamo a Ti nessa tarde, ó Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo, o nome que todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer que o Senhor é Deus. Eu clamo a Ti, Senhor, meu Pai, no nome de Jesus. Abençoa, meu Deus querido e amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, essas famílias que estão de luto. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, fortalecendo, trazendo esperança, trazendo fé, trazendo consolo, Pai, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, traz a solução para esta família, Pai, que está infectada, Senhor, meu Deus, que está contaminada, Senhor, meu Deus, com esse vírus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, para a Tua glória, Pai, toda maldição lançada contra o mundo, contra o Brasil, ó Pai, em nome de Jesus, se for pessoas, ó Pai, malignas, ó Pai, que implantou este vírus, ó Pai, conforme a mente de muitas pessoas duvidam, Pai, e passam até crer, devido, Pai, àquilo que é falado nas redes sociais, que é um vírus criado pelo homem para prejudicar. Meu Deus querido e amado, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos, independentemente de qual seja a situação, a circunstância, Pai, nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia. Quem domina esse mundo é o Senhor, quem controla todas as coisas é o Senhor. Somente uma palavra Tua, Pai, e amanhã, Pai, esse vírus já se torna em nada, Pai. É somente uma palavra Tua, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor meu Pai, juntamente com esse irmão, com essa irmã que ora comigo nesse momento. Em nome de Jesus, ó Pai, clamamos a Ti, Senhor, pedindo a Tua misericórdia. Não somos merecedores, ó Pai, mas pedimos misericórdia ao Senhor, Pai, pelas nossas famílias, misericórdia pelas nossas igrejas, misericórdia por essas pessoas que estão no mundo, Senhor, que ainda não conhecem ao Senhor. Pedimos misericórdia para o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Agradecemos pela palavra que o Senhor tem falado conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com você, compartilhando essa palavra gloriosa que Deus fez arder os nossos corações. Envie essa mensagem para aquelas pessoas que você sente de Deus, direcionada por Deus,
pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Envie essas mensagens. E eu tenho a certeza de que Deus vai te usar como ferramenta, como instrumento. Mas não envie com o objetivo de apontar alguém, de acusar alguém, como as pessoas fazem no YouTube. Não faça isso. Envia para ela ser fortalecida, para ela se estruturar através da palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quarta-feira estaremos aqui no culto Tarde de Bênção. Estaremos aqui em nome de Jesus, permitindo Deus. Continue orando por nós, para que não aconteçam os imprevistos, né? E a gente consiga transmitir aí os trabalhos aí, que estamos autorizados a transmitir em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanhou aqui, que estão conosco aqui, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Estenda suas mãos aí, esquecendo da bênção, estenda suas mãos, que o grande e sublime amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre, a noiva do Cordeiro, como filme, dizendo, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.